Olá, moçada! Eu voltei para falar um pouquinho mais de grandes navegações com vocês. Antes de iniciar os exercícios, eu gostaria de comentar como foi as viagens marítimas da França, Inglaterra e Países Baixos. Ingleses, franceses e holandeses não tinham a mesma motivação religiosa que Portugal e Espanha tinham. Para eles, as viagens marítimas eram apenas com o objetivo de conseguir lucro, ou seja, ampliar as áreas de comércio. Depois eu deixei umas atividades do livro para vocês responderem e eu queria comentar um pouquinho sobre elas. Esse mapa mostra a questão do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha. Lembra quando eu expliquei para vocês que eles estavam disputando os territórios ao sul da América? Então, foi resolvido a partir desses tratados. Respondendo à primeira pergunta, entre os reinos beneficiados, qual deles possuía a maior área? Por que a divisão ficou assim estabelecida? Quem ficou com a maior área foi a Espanha. Como houve um atrito entre os dois países, era de praxe que alguém de fora julgasse isso. Ou era um rei, ou podia ser o Papa. Nesse caso, foi o Papa que vai fazer esse julgamento e define o território da forma como foi definido. O Papa privilegiou um pouco mais a Espanha, acreditando que esse tinha mais direito ao território, mas o fato dele ter nascido na Espanha, não sei se influenciou diretamente nesse resultado. As grandes navegações foram uma atividade da qual somente a burguesia participou? Justifique sua resposta. Não foi só a burguesia. Nos navios, nas viagens, não tinha apenas burgueses e marinheiros. A gente tinha também a igreja, que mandava sempre um padre, porque ela queria expandir, o número de fiéis, aumentar o número de fiéis. Havia um escrivão que ficava na representação da coroa para relatar tudo o que estava acontecendo. Como eu já disse, a gente não pode esquecer que quem estava bancando essas viagens eram a coroa portuguesa e a coroa espanhola, portanto, tudo que acontecesse tinha que estar relatado. Soldados para proteção do território, caso acontecesse de chegar e precisar de alguma proteção, ou alguma guerra, algum conflito. Então, vários grupos participaram das grandes navegações. A pergunta número 3. Os portugueses foram pioneiros entre os europeus nas navegações. Eles desenvolveram sozinhos as técnicas necessárias para a realização dessas viagens? Justifique, não. Eles não realizaram sozinhos. Por exemplo, quem criou a bússola foram os chineses. O astrolábio, os árabes. Eles tinham, claro, a escola de Sagres, vários fatores que levaram a esse pioneirismo, mas eles não foram os únicos. Depois eu pedi para vocês apresentarem algumas curiosidades sobre as grandes navegações. E eu trouxe aqui algumas para apontar para vocês. Nessas viagens, haviam surtos de epidemia. Muitas vezes, a pessoa que ficava doente na viagem, ao chegar perto da sua família, tinha que ficar em total isolamento, ou seja, excluídos do convívio social. Os mantimentos eram poucos, geralmente para sobrar espaço, para trazer as mercadorias que iam ser comercializadas, eles levavam menos do que necessário para comer o tempo todo da viagem. Então, eles mantinham essas despensas trancadas, guardadas, a 7 chaves, literalmente. Uma frase conhecida dentro das grandes navegações é: mas a necessidade tudo inventa, Lembra que, muitas vezes, a fome fazia com que eles caçassem no navio ratos, ratazanas, para não morrer de fome, e acabavam comendo esse tipo de animal. Uma coisa que, é claro, as viagens eram super desconfortáveis, insalubres, péssimas condições e até perigosas. Em média, de cada 3 navios que partiam de Portugal, 1 afundava. Como não havia banheiro a bordo, hábitos de higiene, você imagina como era o cheiro desses navios. O cheiro era insuportável e as acomodações eram precárias. Na parte onde os homens dormiam, chegava a ter 4 beliches. Muitas vezes eles colocavam redes, mas 4 camas, um em cima do outro, para que eles pudessem aglomerar o maior número de pessoas e assim sobrar espaço para trazer cada vez mais mercadorias, que esse era o objetivo da viagem, gente? O banheiro também era super perigoso.
Como eu já disse, banho nem pensar, então eles passavam 20, 30 dias sem se limpar. Então, dessa forma, pulgas era muito comum, piolhos, percevejos, o que gera doenças também para essas pessoas. Nos barcos, nas embarcações mais ricas, haviam penicos, então eles faziam as suas necessidades do penico e depois lançavam em alto mar. Mas aquelas que não tinham, que eram um pouco mais simples, homens, mulheres, qualquer um que tivesse que fazer as necessidades, se debruçavam ali na beira do navio, faziam as necessidades e até corriam o risco de cair no mar. Não levavam papel higiênico, não tinha esse tipo de conforto de higiene, então eles deixavam uma corda toda cheia, toda esfarrapada na ponta, que ficava no mar o tempo todo. Eles puxavam essa corda, se limpavam, depois jogavam a corda de novo. E todos usavam a mesma. Ou seja, nenhum hábito de higiene. Esses só eram alguns apontamentos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima.